Senhor, amados em Cristo Jesus. Mais uma vez que eu estou, evangelista Batista Tiago Gonga. Mais uma vez estou para lhe incentivar, mais uma vez que eu estou para lhe motivar. E hoje eu quero falar a respeito de ter um bom ânimo. Como ter um bom ânimo? Muitas das vezes você vai compreender que tem gente que nem consegue nem estar em pé, nem consegue ter uma motivação boa por causa de algumas influências entre o qual são pessoas que trazem pensamentos negativos. Mas eu sempre tenho dito que o triste não é quando as pessoas olham para nós e dizem que nós somos derrotados. O triste é quando nós aceitamos essa derrota. E hoje eu quero falar a respeito de motivação. Eu quero falar a respeito de ter bom ânimo. Ter bom ânimo, que nada mais que nada menos sinônimo de algo que traz uma motivação boa, sinônimo de que traz uma motivação que lhe dá capacidade de poder progredir, de poder seguir em frente. E a Bíblia Sagrada ela diz e descreve que quando Moisés morre, diz que vai subir o seu sucessor Josué. A Bíblia diz que Deus vai dizer a Josué: tem bom ânimo. Quer dizer que quando Deus fala para Josué ter bom ânimo, é porque Josué precisava, independentemente daquilo que poderia acontecer na caminhada, Josué precisava ter bom ânimo. Tem muita gente que quer desmotivar você, tem muita gente que quer ver você cabisbaixo, tem muita gente que quer ver você andando em caminhos que na qual não professam o nome de Deus. Mas eu cá estou para lhe dizer que um dos caminhos melhores e um dos caminhos primordiais não é o caminho que o homem lhe quer ver andar, é o caminho que na realidade Deus quer ver você andar. É por esta razão que a Bíblia descreve que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos. Logo, você nunca vai encontrar alguém nesta terra com maior capacidade, senão aquele que desceu dos céus para a terra para morrer pela humanidade. É por esta razão que Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. E toda pessoa que tem a mente de Cristo é uma pessoa que pensa com positividade. Toda pessoa que tem a mente de Cristo é uma pessoa que pensa com responsabilidade. Sabes o porquê que muitas das vezes tem pessoas que nem conseguem levantar? Sabes o porquê que muitas das vezes tem pessoas que nem conseguem se manter em pé por causa de ânimo, por causa de faltar bom ânimo? Então, quando você não tem um bom ânimo, é impossível você estar em pé. Quando você não tem bom ânimo, é impossível você caminhar. Quando você não tem bom ânimo, é impossível você resistir ao mal. Quando você não tem bom ânimo, é impossível você fazer coisas positivas. Porque ter bom ânimo é você ter uma capacidade suficiente que é para poder suportar aquilo que vir. É você ter uma capacidade suficiente que é para poder suportar aquilo que a vida lhe vai apresentar. E a Bíblia Sagrada fala que depois de Moisés morrer, ou antes que Moisés morresse, Deus sempre foi um Deus que aparecia para o povo de Israel. Foi um Deus sempre que velava pelo povo de Israel. E aquele povo clamava, passou-se mais de 400 anos no Egito a padecer, a passarem por muita necessidade. Mas o que eles nunca perderam é a sua fé e esperança e o ânimo que eles acarretavam. Então é impossível você alcançar coisas grandes se você não tiver um bom ânimo. É impossível você alcançar aquilo que deseja o teu coração se você não tiver bom ânimo. Uma vez eu disse assim para alguém: sabes o porquê que muitas das vezes você não tem um bom ânimo? Porque você aceita muitas das vezes aquilo que as pessoas falam que você não pode ter. Sabes o porquê? Que muitas das vezes você não consegue levantar e erguer os seus pensamentos e dar um bom passo para frente porque você não tem bom ânimo. E eu vim lhe motivar hoje, eu vim lhe dizer no dia de hoje que quando você tem bom ânimo, você consegue ter pensamentos positivos. Quando você tem bom ânimo, você consegue ter caminhadas longas. Quando você tem bom ânimo, você consegue falar com pessoas na qual são ideais, na qual poderão lhe ajudar no momento e aquilo que você vai vivenciar no momento. Logo, é por esta razão que a Bíblia Sagrada diz que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. No princípio era o Verbo. Você nunca vai ter um bom ânimo se você não tiver um princípio. Qual é o princípio? O princípio de você ter bom ânimo é aquilo na qual a vida lhe vai apresentar. Porque se você não tiver um princípio, é impossível você ter um bom ânimo. Se você não tiver um bom ânimo, é impossível você ter um bom princípio. Então, eu vim lhe motivar no dia de hoje. Não importa aquilo que a vida lhe apresentar, não importa as dificuldades, as tribulações que você tiver a passar, não importa
Mas eu quero dizer que um dos pontos primordiais pela qual ele possa trazer a capacidade sempre é estar em Deus. É por esta razão que eu tenho dito o seguinte, que o triste não é quando nós caímos no buraco. O triste é quando nós aceitamos que nós caímos no buraco. Ou seja, o triste não é quando nós somos derrotados. O triste é quando nós aceitamos a derrota. Eu sei que motivam pessoas que não aceitam derrota. Eu sei que motivam pessoas que, independentemente daquilo que a vida lhes tem apresentado, não tem erguido, não tem baixado as suas cabeças, não tem baixado os seus pensamentos, não tem aquela frieza de desistir, mas tem aquela capacidade de continuar e colocando em suas mentes que nós podemos sim todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós podemos, mas tenha bom ânimo simplesmente, porque quando você tem bom ânimo, você consegue ter grandes coisas. Quando você tem bom ânimo, você consegue ter coisas positivas. Uma vez, um amado meu, um irmão meu, um homem de Deus na qual eu respeito muito, Márcio Domingos Antônio, visionário Márcio Domingos Antônio, uma vez ele disse para mim: Batista, o triste não é quando nós falamos que as coisas têm que acontecer assim, mas o triste é quando nós idealizarmos que as coisas têm que acontecer assim. Logo, ele disse para mim que não é bom com que a gente fale que as coisas têm que correr do jeito que nós queremos, mas é bom com que nós falamos que as coisas têm que correr do jeito que Deus quer. E eu aprendi que muitas das vezes o que nós idealizamos não é aquilo que acontece. Temos que deixar Deus agir, temos que deixar Deus fazer, mas você vai ter essa capacidade, você vai deixar Deus fazer quando você tiver um bom ânimo, porque com ânimo, ainda que você não tiver força, você consegue. Com ânimo, ainda que você não tiver capacidade, você consegue. Com bom ânimo, ainda que as pessoas dizerem que você não vai conseguir, você consegue. Então não desista, continue na fé, continue nessa força. É por esta razão que a Bíblia Sagrada, ela fala que quando o anjo do Senhor aparece para Gideão, Gideão foi se esconder, Gideão foi malhar o trigo em um lugar desinapropriado, foi malhar o trigo aonde ele não estava habituado a malhar. Sabes o porquê? Porque Gideão saiu do lugar aonde era o lugar apropriado para malhar e foi num lugar onde não era um lugar apropriado para malhar. Logo você vai compreender, se ele não permaneceu naquele lugar de guerra, é porque ele não tinha bom ânimo, mas não significa que ele não tenha força. Vai dizer que tem pessoas que têm força, mas não têm bom ânimo. Tem pessoas que querem lutar, mas não têm bom ânimo. E a Bíblia Sagrada diz que quando o anjo aparece para Gideão, vai lhe dizer: varão valoroso, vai nessa tua força. E no dia de hoje, eu sei que estou a motivar pessoas que têm bom ânimo. Eu vim lhe dizer: vai nessa tua força, não importa o que as pessoas falarem, vai nessa tua força, não importa o que as pessoas dizerem a respeito de ti, vai nessa tua força. E nunca se esqueça que Cristo está dentro de nós. É por esta razão que a Bíblia diz que o Senhor está dentro de nós. Você é forte, você consegue. Daí que Paulo diz que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a partir do momento que Cristo passa a viver em nós, já não somos nós a viver em nós. A partir do momento que Cristo passa a viver em você, já não é você a viver em você, mas é Deus a viver em você. E quando Deus passar a viver em você, e quando Deus está em você, é impossível você não ter bom ânimo. Então tenha bom ânimo, assim como Deus disse para Josué, tenha bom ânimo. Porque se Josué não tivesse bom ânimo, Josué não teria a capacidade que ele teve para governar o povo, para orientar o povo. Porque é impossível um líder governar o povo, é impossível um líder orientar o povo se esse líder não tiver um bom ânimo. Não continue nessa força, não desista. Continue caminhando, continue buscando a Deus, continue fazendo aquilo que deseja o seu coração. Porque quanto mais você forte estiver no Senhor, mais capacidades você terá para agir naquilo que você quer agir, naquilo que você quer fazer, naquilo que você quer idealizar. Mas tenha bom ânimo. Espero que você, aí onde você se encontra, não sei se você está desmotivado, eu não sei a tua condição, eu não sei o que é que você tem passado, eu não sei o que é que tem lhe afligido, eu não sei o que é que você está precisando no momento, mas, assim conforme a Bíblia diz que aquele paralítico
que pedia esmola no templo, ele era ilimitado, ele era alguém que não tinha capacidade que é para poder buscar aquilo que ele queria. Mas a Bíblia diz que quando João e Pedro saíram do templo, encontraram ele a pedir esmola, e Pedro e João disseram: não, nós não temos ouro nem prata para te dar, mas o que temos, levante e ande em nome de Jesus. Eu não tenho ouro nem prata para te dar, mas o que eu tenho é que tenha bom ânimo e levante aí onde você está, porque você pode. É por esta razão que a Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem.